Olha, eu tenho 50 anos de jornalismo. Eu quero dizer para vocês que quando caiu o presidente Getúlio Vargas em 1954, eu tinha 13 anos. Morava lá no interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Jaraguá do Sul. Na época essa cidade tinha 5 mil habitantes, não tinha nenhuma rua calçada, quando chovia era pura lama, né? Eu ia descalço para o colégio. E apenas estranhei, eu estava dentro da sala de aula quando um irmão marista lá, o colégio Ginásio São Luís, chegou para os alunos e disse: olha, morreu o presidente da República, deu um tiro na cabeça e morreu. O pessoal ficou todo mundo consternado ali naquela hora, mesmo com 13 anos a gente ficava consternado, né? Quando morria alguém, uma autoridade então, que estava lá em cima, né? Mas não acompanhei assim, digamos, pessoalmente todos os escândalos que ocorreram e que levaram ao suicídio do Vargas, né? Aquela história que o Carlos Lacerda cunhou de um mar de lama sobre o catete, né? Era assim que a oposição tratava as questões ligadas à corrupção no governo Getúlio Vargas. O segundo mandato dele foi realmente um mandato assim conturbado, né? Ponteava mesmo muita corrupção, mas claro que não foi apenas por isso que ele caiu. Mas eu estou contando essa história aí porque depois disso eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo nesses governos do PT agora, né? Nunca vi a mídia, nem no governo do Jango, hein? Ele caiu, mas não foi por causa da corrupção, não. Havia corrupção, claro, como há em todo governo, mas ele caiu porque a oposição na época dizia que ele estava levando o Brasil para o comunismo, e estava mesmo, né? Estava mesmo. Isso aí eu acompanhei muito de perto. Aliás, eu era do lado do Jango naquela época, né? Estava contra os militares. Mas, enfim, claro que eu mudei de posição de lá para cá, né? Eu não sou mais um jovenzinho de 22 anos, meu cérebro está funcionando muito melhor agora. Mas eu estou espantado com as denúncias, já está caindo até no vazio isso aí, né? Olha só essa revista Veja dessa semana aí, o Rei da Laranja, ó, o Rei da Laranja, conta a história inteirinha desse Rei da Laranja aqui, o paulista Adir Assad. Denúncias espantosas aqui, olha, envolvendo inclusive essas empresas, algumas das quais nós conhecemos. Aqui é Triunfo, que é a dona aí da Freeway, que é candidata a construir o metrô. Andrade Gutierrez lá, primeira linha Andrade Gutierrez, que é uma das candidatas a construir o metrô aqui de Porto Alegre também. O Galvão, Friboi lá embaixo, empresas que nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul. Isso eram empresas que concederam milhões e milhões de reais, né? A Triunfo aqui da Freeway deu 51 milhões de reais para a empresa do Adir Assad. O que era essa empresa? Era um laranjal, né? Ela recebia dinheiro, por exemplo, da Delta, para dar propina para políticos, para corromper servidores públicos, para conseguir contratos nos governos, ou para corromper políticos, tipo assim, esquema do mensalão. Então a Delta, por exemplo, dava dinheiro para para não parecer que foi a Delta que dava, então ela dava para a empresa do Assad, como é o nome dele? Assad, né? E o Assad comprava todo mundo, aí é um laranjal. Uma das empresas que a Delta comprou, chamada Sigma, olha, a Delta é aquela do Cavendish, aquela da CPI do Cachoeira, né? Essa Delta comprou na época uma empresa chamada Sigma, né? Imagine quem era o consultor, entre aspas, da Sigma. O Zé Dirceu. O PT, claro. O Zé Dirceu, tudo que ele faz é pelo PT, né? Tá roubando dinheiro lá, roubou para o PT. Tá na cadeia por causa disso aí. Aqui está envolvido de novo, aqui, ó. Tá envolvido de novo. Olha só. Essas fotografias dessas casinhas aí, é tudo endereços frios, CNPJs frios, que esse Assad aí mantinha. Então, enfim, olha, uma reportagem. Olha só, para concluir, o que esse Cavendish disse para os ex-sócios da Sigma, para quem prestava serviços, Zé Dirceu, quando estava conversando com eles, como é que ele estava conseguindo tantos contratos com o governo. E ele dizia assim: olha, pessoal, com 30 milhões
Ele dizia, com 30 milhões eu compro qualquer político. E aí eu consigo contrato pra caramba. Não foi bem caramba que ele disse, né? Mas ele disse, olha, eu consigo contrato pra caralho, ele disse, né? E com 30 milhões eu compro qualquer um. Qualquer político eu compro. Olha, a frase é célebre. Se eu botar 30 milhões na mão de um político, sou convidado para coisas pra caralho. Bom, Sérgio Cabral foi com ele lá para Paris. Você se lembra desse escândalo que deu lá? O garotinho começou a denunciar lá na Câmara Federal, né? Com aqueles guardanapos na cabeça. O Cavendish era um deles. O que aconteceu com eles? Nada. A CPI da propina que o PT criou para colocar contra a parede o PSDB, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque o feitiço virou contra o feiticeiro. Esse PT às vezes é bem trapalhão, mas ele consegue fazer confusão. E olha aqui, ó, só para completar, esse editorial aqui do jornal Estado de São Paulo, germe de uma revolução. Nós estamos precisando de uma revolução mesmo, né? Porque por bem essa coisa aí não vai resolver, não. Então diz o Estadão aqui, olha, para eleger esse ano que vem, um presidente da República, vai precisar, aliás, um candidato a deputado federal, vai precisar de R$1 milhão. Para senador, 4,5 milhões de reais. Para governador, 23 milhões de reais. Precisa 23 milhões de reais para eleger um governador aqui do Rio Grande do Sul. 1 milhão para deputado federal e 5 milhões para senador. Da onde vem esse dinheiro? Cavendish, Delta, Triunfo, o diabo, né? Em troca de quê? Ora, em troca de quê? De favores, né? De contratos superfaturados, é óbvio. E vocês acham que isso vai terminar numa boa? Como diria o Cepete Araju, só pau.